Se tem uma coisa que todo mundo enfrenta na vida, se você ainda não enfrentou, um dia você vai enfrentar, são os desafios, né? Eles estão presentes em várias áreas da vida, seja em áreas profissionais, relações pessoais, com a saúde, financeiro, desafios espirituais, por que não, né? E é a forma pela qual nós reagimos a ele que faz diferença entre o quê? O sucesso e o fracasso. Como você reage aos desafios que aparecem na sua vida? O que você faz para usar esses desafios, ultrapassar esses desafios, passar por esses desafios e tirar algo bom desses desafios e transformá-los em oportunidade? Porque é isso, é a gente olhar para o desafio e tentar transformá-lo em oportunidade. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do programa. Voz essa, tá, gente? Que por muito tempo foi muito tímida. Eu tinha vários bloqueios, assim, pra conseguir me expressar, falar com muitas pessoas, fazer vídeo, né, reuniões, ficava tremendo. Nunca esqueço quando eu apresentei meu TCC da faculdade, socorro, queria sair correndo, eu só tremia, o corpo inteiro. Não sei como eu passei por aquilo sem desmaiar, porque foi um desafio muito grande pra mim. E eu sempre tive, na minha adolescência, né, no início ali da fase adulta, esse bloqueio. Até que, um belo dia, recebi um convite de uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas. E o pedido que ela me fez não tinha como eu negar, assim, não tinha como eu falar não. Que foi o quê? Celebrar o casamento dela. Na hora que a minha amiga me fez esse convite, nossa, eu fiquei super emocionada. Chorei, eu falei, meu Deus, que demais, tal. Só que até então não tinha caído a minha ficha de que eu ia ter que falar para 100 pessoas. Quando caiu a minha ficha, resgatei o que dentro de mim? Todos aqueles fantasmas, né, que eu tinha ali dentro de mim, sobre o me expor em público, falar em público. Aí comecei a ficar insegura. Eu falei assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Tal. Aí eu escrevi todo o texto. Escrever pra mim era muito tranquilo, porque eu amo escrever, né? Então, escrevi e tal. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, como eu vou falar em público? E eu comecei com, sabe, com aquele sentimento, assim? Como que ia ser esse momento pra mim? E quanto mais perto do casamento ia chegando, mais insegurança me dava e mais aquele frio na barriga e sabe aquele sentimento, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu falei, calma, Juliana, você aceitou o desafio, você vai fazer bem feito, agora vamos entender como que você vai fazer isso bem feito, né? Pra atingir as expectativas da minha amiga, porque eu amo muito ela, muito eles, né, os meus amigos, na verdade. Jamais queria decepcioná-los num dia tão importante. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. E a única carta que eu tinha ali na manga era o quê? Me preparar muito bem. Então eu tinha o texto que eu preparei de cor e salteado. E aí eu comecei a estudar, me preparar, né, ver técnicas, né? Então eu não olhava para as pessoas, peguei um ponto e fiquei olhando só para esse ponto, para não ver que tava todo mundo me olhando. E aí eu fui colocando ali algumas estratégias para eu conseguir passar por aquilo. Fiz a cerimônia inteira sem chorar. Consegui, consegui. Mas acabou a cerimônia, eu desabei, né? Meu Deus do céu, vocês gostaram, vocês não gostaram. Desabei, porque eu tava segurando tudo ali, sabe? Aquelas emoções. Desabei. E era um desafio. Foi um desafio muito grande, assim, pra mim, sabe? E hoje eu até falo pra minha amiga, eu falo, nossa, obrigada, amiga, por você ter me dado essa oportunidade, porque se não fosse o seu casamento, talvez hoje não teria nem podcast, porque eu não teria superado isso. E aí, foi um desafio que que a gente tá falando de oportunidades aí, né? Um desafio muito forte pra mim que eu transformei numa oportunidade até financeira.
Porque depois do casamento da minha amiga, que eu fiz outros casamentos e hoje eu faço casamentos e cobro por isso. Então, eu sou uma celebrante de casamentos com viés de positividade, energia, né? Eu faço uma celebração de casamento falando sobre a união do casal, mas tudo voltado para energia, positividade, uma celebração do amor, né? Não tem nenhum viés religioso, é uma celebração diferente. E aí hoje eu transformei aquele meu medo, aquela minha insegurança numa oportunidade financeira. Então, dependendo da forma que a gente encara o desafio, imagina se eu tivesse desistido, se eu tivesse falado assim, deixado o meu medo e a minha insegurança serem maiores, né, do que toda a situação. Se eu tivesse desistido e falado, ai não, amiga, eu não consigo, eu passo mal, eu desmaio, eu sou frio, tô com dor de barriga, não sei o quê. Hoje eu não teria aí essa minha outra profissão, né, que eu até chamo de outra profissão, que é uma renda extra que eu tenho, não teria. Então, eu soube pegar esse meu medo, essa minha insegurança daquele momento, eu encarei ele de frente, falei, eu preciso encarar isso de frente, porque eu preciso me comprometer com os meus amigos, pelo que eu prometi pra eles, e vai ser o dia mais lindo da vida deles, né, o máximo que eu puder fazer pra ser um momento especial, eu vou fazer. Eu me comprometi com aquilo e fui trabalhando dentro de mim todas aquelas inseguranças que eu tinha. Então, um desafio muito gigante hoje é maravilhoso. Já tenho um outro casamento marcado para fazer. E é isso. É sobre você saber superar essas coisas, esses desafios e torná-los uma oportunidade para você. Eu quis contar essa minha história antes, mas tem um monte de tipo de desafios, né? O meu desafio era esse sobre falar em público, sobre me expor publicamente, falar com pessoas, né? Mas tem muitos outros, né, que eu citei, né? Tem muitas pessoas que passam por desafios financeiros. Eu acho que a maioria das pessoas, né? Eu já passei por desafios financeiros, passa, enfim. Muita gente passa, né? Então, por exemplo, como equilibrar as contas, poupar dinheiro, às vezes é um desafio, lidar com dívidas, encontrar fontes de renda adicionais, né? O que você vai poder fazer? Aí tem outros desafios profissionais, como encontrar um trabalho satisfatório, progredir na carreira, lidar com conflitos no trabalho, desafios pessoais, de lidar com estresse, ansiedade, relacionamentos difíceis, perder um ente querido também é um desafio muito grande, né? Desafio com saúde, desafios educacionais, que assim, o educacional, eu tô até vivendo isso. Como que você vai equilibrar a sua vida pessoal com os estudos, com pressão acadêmica, com trabalho? Nossa, é um desafio, né? Ainda mais quando a gente já tá numa fase da vida que tem tudo junto, aí às vezes tem filho. Desafios espirituais, também passei por esse desafio, gente, socorro. Fiquei nesse desafio uns 2 anos, mais ou menos. Que é esse desafio espiritual pra mim, que eu queria encontrar um significado, um propósito, sabe? Então, eu queria muito encontrar esse propósito de vida, mas eu ficava refletindo ele em coisas nada a ver, sabe? Então, foi muito desafiador pra mim esse período que eu precisei passar, aprendi e tal, mas é um desafio. E aí, sempre que a gente se depara com um desafio, seja ele qual for, algum desses exemplos que eu citei anteriormente, ou algum desafio específico que você esteja passando, né? Primeira coisa é a gente enfrentar ele. Porque se a gente deixar passar, a gente nunca vai superar isso. Se eu tivesse, que nem eu já falei, se eu tivesse deixado passar o casamento da minha amiga, que pra mim era desafiador falar, hoje eu não estaria colhendo esses frutos de realizar celebrações, de celebrar a união do amor. Olha só que coisa linda, né? E não é nem só pelo dinheiro e tal, mas também a oportunidade de estar ali à frente de 2 pessoas que estão iniciando a família, sabe? Com palavras de amor, com palavras de positividade para esse momento tão importante da vida deles, né? Então, evitar fugir, né, do desafio e enfrentar ele vai te ajudar muito a criar habilidades
para lidar com essas situações. E aí você enfrentando, você vai ganhar autoconfiança. Porque a primeira vez que você passou por aquilo, por exemplo, eu fiz o primeiro casamento. E aí eu falei, nossa, consegui. Aí chegou o segundo, também me deu dor de barriga, pensei a mesma coisa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus. Fiz, desabei também no final, passei. Fiz o terceiro, quarto, mesma coisa. E aí vai indo, aí você vai vendo que você vai superando aquilo e você vai criando mais habilidades para passar por aquela situação e vai ficar super fácil para você. Outra dica que eu falo em vários episódios é manter uma atitude positiva e otimista. Gente, o otimismo vai ajudar a gente sempre. Se você for uma pessoa pessimista, achar que você não consegue, que não dá, o medo vai vir, que nem eu já falei, o medo vai vir, vai dar dor de barriga, frio, né? frio na espinha, enfim, vai vir esses sentimentos. Mas aí você vai enfrentar ou vai agir com negativismo? Ao invés de pensar positivo, falar, não, eu não sei agora o que eu vou fazer. Não faço a mínima ideia, mas eu vou seguir, vou continuar, vou me preparar, vou estudar e eu vou passar por isso. Positividade ajuda a gente. Ajuda muito a gente a conquistar o que a gente quer. Motivação e otimismo. Sério. Foca no otimismo na sua vida que você vai ver os resultados. Outra coisa também pra gente passar por desafios é dividir ele em etapas. Pequenas etapas. Quando a gente olha no todo o desafio, parece um monstro gigante que quer comer a gente. Quando a gente divide esse monstro em pequenos pedacinhos, ele fica pequenininho. E aí a gente fica maior que ele. Então a sensação que dá é falar, é só isso. Então você divide em etapas e vai passando etapa por etapa. Por exemplo, eu tinha que fazer... O grandão era o quê? O casamento, o dia do casamento. Eu tô ali diante de 100 pessoas falando, tal, pros noivos, etc e tal. E aí eu fui dividindo em pequenas etapas. Então, primeira etapa. Bom, o meu primeiro desafio vai ser preparar o texto. Um texto que enquadre no tempo que eles querem, que eles gostem, que eles aprovem. Primeiro desafio. Então, fui por etapa. Check na primeira etapa. O segundo desafio é o preparar fichas disso. Então, eu segmentei o texto em várias fichas, letras gigantes, porque o medo meu era não enxergar, porque eu tenho uma miopia alta, né? Então, meu medo era não enxergar. Coloquei lá grandão. Já dei check no segundo desafio, que foi me levando para o desafio maior. Terceiro desafio que eu tava com medo, gaguejar na hora. E aí falei, se eu gaguejar, tal. Então, li o texto 500 vezes para eu não gaguejar. Tinha medo de ficar tremendo também, vendo as pessoas me olhando, porque quando as pessoas, naquela época, né, quando eu vi as pessoas me olhando, parecia que eu tava sendo analisada e julgada o tempo todo. E as pessoas nem estão me julgando, me analisando, mas a impressão que eu tinha era isso, que eu tava sendo avaliada o tempo todo. Então eu falei, eu não vou olhar pra ninguém, porque se eu não ver ninguém, eu não vou ter essa sensação de que estou sendo avaliada. Então olhei pra um ponto fixo, que, né, um ponto que fosse pelo menos na direção dos noivos, né, pra não parecer que eu tava olhando pro teto, mas não olhei pra nenhum dos convidados, não sei nem a reação que eles tiveram, porque eu falei, não vou olhar pra não ativar essa sensação dentro de mim de julgamento, de avaliação, tal. Então eu fui dividindo nas etapas. Faça o mesmo, por exemplo, você tem um desafio financeiro, você quer guardar, sei lá quanto no fim do ano. Divide isso, sabe? Primeiro fala, eu quero guardar tanto. Tá sobrando? Não tá sobrando? O que eu posso fazer na minha semana para eu conseguir economizar isso? Aqui em casa a gente fez esse exercício, inclusive, né? A gente se propôs a fazer uma economia e aí a gente viu quais eram os gastos que a gente estava tendo que não precisava. E aí, nem eu, nem meu marido, a gente gosta de cozinhar muito. Então, a gente gastava muito com iFood. Saia muito pra comer em shopping e tal. A gente falou, bom, aqui já é um corte que dá pra gente fazer. Então, ao invés de ficar pedindo iFood sempre e comendo em shopping sempre, vamos fazer marmitinhas. E aí, a gente não vai ter esse gasto. Então, já conseguimos
cortar aí. Então, foi um primeiro passo. Então, a gente foi definindo vários pequenos passos, né? Que vão nos levar, na verdade, ao nosso objetivo maior. Então, faça essa divisão de etapas do seu desafio que vai ficar mais tranquilo para você. Gente, outra dica também, busque ajuda, né? A gente tem essa coisa de querer abraçar o mundo sozinhos, né? Eu sou muito assim, né? Nossa, quando eu tive a minha filha, eu queria ser muito autossuficiente, fazer tudo sozinha, não sei o quê. Fiz tudo sozinha. Me dei conta, mas não foi fácil. Não foi bom pra minha saúde emocional, pra minha saúde mental, não foi. Então, se eu tivesse um outro filho, por exemplo, eu ia pedir ajuda sim. E hoje eu peço ajuda sim pras pessoas. A gente tem que ter essa rede de apoio. E quando a gente fala de rede de apoio, não é só de maternidade, é rede de apoio de amigos, rede de apoio profissional. Eu tô num grupo agora que a gente se ajuda profissionalmente. Cada um tem o seu projeto e aí a gente se ajuda. Cada um vai falando qual o seu objetivo, aí um dá um palpite, outro dá outro. A gente se cobra, então é um grupo ali que tá se apoiando, se ajudando em prol do cada um com seu objetivo, entendeu? Então é outra coisa que ajuda muito. E, gente, uma dica também crucial é a gente começar a aprender com as derrotas, né? A gente tá com um desafio aí pela frente, a gente vai estabelecer pequenas metas, vai tentar, mas pode ser que uma delas dê errado. E o que é isso, esse erro, né, vai nos ensinar? Vai ensinar que por aquele caminho não é bom, mas existem outras alternativas. Nunca existe um caminho só, sempre existem outros que a gente pode ir testando, fazendo, colocando. Então, quando a gente aprende com os nossos fracassos e erros, porque a gente vai errar muito, a gente vai fracassar muito, mas uma hora a gente vai acertar. Porque a gente aprendeu tanto com os nossos erros que daqui pra frente a gente vai ter cada vez mais acertos e sabe, vai conseguir criar esses erros, transformar esses erros, na verdade, em oportunidades para aprender e crescer. E aí você vai crescer, você vai chegar no patamar e aí você vai errar de novo e vai aprender e vai crescer mais e é isso. A vida é esse ciclo entre acertos, erros, aprendizados, crescimentos, certo? Bom, já tô 17 minutos, já ultrapassei bastante o tempo aqui com esse assunto, né? Que eu gosto bastante desse assunto. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com alguém. Vai lá no meu Instagram e conta a sua história. Se você tem algum desafio aí que você superou, que você transformou em uma oportunidade, assim como eu dei o meu exemplo. Vou gostar muito de ouvir o seu. E aí eu também posso trazer aqui pro pessoal como inspiração, né? A sua vida, o que você fez, tá bom? Muito obrigada, a gente se encontra no próximo episódio.